Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live. Essa é uma live especial do dia 13 de outubro, dia em que comemoramos o dia do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional em território nacional. Faremos uma live que estreará uma série de outras lives que a gente vai fazer em substituição a um evento em comemoração ao 13 de outubro. No ano passado tivemos a satisfação de poder fazer um grande evento de 3 dias em que a gente abordou diversos temas técnicos, científicos, políticos e sociais. Esse ano, por conta da pandemia, foi inviabilizado um encontro presencial, mas lançamos um desafio a todos e todas nossos colaboradores e colaboradoras do CREFIT 7 que fazem parte das câmaras técnicas e comissões, para que a gente pudesse fazer uma maratona de lives. Lives que abordarão a questão técnica, científica e abordarão a questão política da profissão. Que abordarão as questões técnicas, científicas e as políticas da profissão. E hoje, em especial, a gente vai conversar um pouco com a doutora Sueli Galvão, que aqui está. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Vice-presidente do CREFIT 7, mas presidenta da terapia ocupacional aqui do nosso estado. Pois é, né? Interessante é isso mesmo, já que são um conselho com 2 profissões, é interessante que tivesse um representante de cada uma delas mesmo, né? Até que a gente tenha o desmembramento. Exatamente. Que vai ser algo que a gente pode até abordar hoje, né, Su? Uhum. A gente vai estar se propondo a falar um pouco sobre os aspectos políticos das nossas profissões. Isso. A gente vive um momento de mudança, até uma mudança imposta pela própria pandemia, uma mudança imposta pela conjuntura política da nossa profissão. Tivemos em fevereiro uma nova eleição para o Conselho Federal, onde foi renovado o mandato da gestão que já estava lá há 12 anos, né? É o momento da gente rediscutir o papel da terapia ocupacional nesse contexto, né? A gente, aqui no CREFIT 7, assumimos um compromisso com a terapia ocupacional de dar oportunidade, voz, e a gente vem trabalhando nisso, mas a gente entende que precisa expandir isso, né? E vamos discutir um pouquinho de que forma que a gente pode fazer, né, Su? Pois é, a ideia da live hoje é, de certa forma, provocar os profissionais para entender o que seria esse envolvimento político para o desenvolvimento das profissões, né? A gente precisa, enquanto profissional, a gente precisa saber o que é que está acontecendo e saber o que fazer também. Sair um pouco do lugar de só apontar os erros ou reclamar e poder atuar. Então, para isso, a gente precisa se juntar enquanto profissionais para conseguir o que for das profissões, né? No caso meu, da terapia ocupacional, no caso nosso, dos terapeutas ocupacionais, né? E aí, como o nome da live hoje é sobre política, né? Primeiro, como o Gustavo falou, também é parabenizar, né? A todos terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas da Bahia, especialmente da Bahia, mas do Brasil como um todo. Essa é uma data nacional em que foi criada as 2 profissões, né? E a criação da profissão pelo decreto é sempre uma ação política, né? Todas as ações que são tomadas em prol da profissão são ações políticas, né? A criação do decreto 938 de 69 foi na época do AI-5. A gente estava em ditadura militar. E mesmo assim foram criadas 2 profissões. Lógico que de lá para cá a gente se desenvolveu muito, tanto a terapia ocupacional e a fisioterapia até demais, quer dizer, demais em relação à TO. Desenvolveu dentro do que precisava desenvolver, precisa ainda mais, claro, né? Mas em relação à TO desenvolveu muito mais, tanto em quantidade de ações, como em quantidade de profissionais também, e qualidade também, né? Muita qualidade que tem aí. Diga. Só para contextualizar essa questão da 938, ela teve um papel importante. Na verdade, houve uma influência da fisioterapeuta que atendia, no momento era uma junta governativa, era uma junta militar que governava o Brasil, não existia um presidente,
né? E a fisioterapeuta, a Sônia Guzman, ela acabou influenciando uma das pessoas que faziam parte dessa junta e que viabilizou politicamente a regulamentação das duas categorias, né? Então, esse é o que o senhor está querendo falar, é o seguinte, que tudo que a gente propõe para as situações, ela interpassa pela questão política, né? Eu estava participando agora há pouco de um evento da Faculdade Madre Thaís, lá em Ilhéus, para o pessoal do curso de fisioterapia, e o que eu falei foi o seguinte, precisamos o tempo todo focar as nossas profissões na prática baseada em evidência. As evidências científicas vão nortear as nossas práticas técnicas científicas, mas isso por si só não basta para que a gente possa consolidar e avançar enquanto categoria profissional. A gente precisa associar a técnica, a ciência, à questão política, né? E é por aí que a gente vai tentar guiar nosso bate-papo hoje, né? Pois é, a 938 foi criada nesse contexto que Gustavo estava colocando, né, no contexto da ditadura. E como era uma profissão muito nova ainda no Brasil, acho que foi final da década de 50 que abriram os primeiros cursos, né, de terapia ocupacional e de fisioterapia no Brasil, né? Ela se torna professora de nível superior em 69, e aí, como não se tinha muita noção na época que seria uma outra, a 938 primeiro coloca um decreto-lei que junta as duas profissões num único decreto, né? Segundo, que a forma de diferenciação que eles acharam na época, em 1969, para diferenciar a fisioterapia da terapia ocupacional era, um vai para a área da saúde mental e outro vai para a área das questões físicas, na área da saúde física, né? Isso em 69, só para a gente pensar, isso foi em 69, a gente está em 2020. De lá para cá, as profissões se desenvolveram de uma forma excepcional, tipo assim, muito mais coisas, que a diferenciação entre físico e TO não é a área mental, é a área física. São tantas outras questões que nos diferenciam e nos aproximam também, né? E algumas questões. Eu estou trazendo isso só na questão da TO, porque mesmo em 2020, mesmo com resoluções do próprio COFITO, né, colocando que TO também atua na área física, atua de outras formas, né? Mesmo que em 1917, quando a terapia ocupacional foi fundada, lá também tinha atuação da TO na área física e na área mental. Mesmo assim, em 2020, algumas pessoas tentam colocar a terapia ocupacional como se fosse só querendo computar a atuação da terapia ocupacional só na área física. Desculpa, ato falho. Na área mental, mas está lá até na física, claro, e dentre outras áreas aí que estão, né? Por isso a gente precisa dessa luta, precisa continuar a luta política, mesmo conquistando várias coisas, né? Isso, Su, passa muito pela questão da participação da categoria como um todo na vida política da profissão, né? Há algum tempo a gente já vem labutando aqui na Bahia para tentar reativar uma associação da terapia ocupacional. Tivemos um longo período em que a terapia ocupacional foi silenciada dentro do contexto do sistema COFITO, incluindo aqui no nosso estado, mas que a gente precisa ampliar e reverberar, né? Propor os debates necessários, né? E fomentar a participação dos profissionais nos espaços de política, né? A gente tem hoje um CREFITO que tenta democratizar esse debate, dando voz às terapeutas ocupacionais, mas a gente precisa fazer isso que isso seja um fator de multiplicação. Eu acho que para a gente poder multiplicar o que a gente está tentando propor aqui no nosso regional, a gente precisa do envolvimento de cada pessoa, de cada terapeuta ocupacional, de cada fisioterapeuta nesse debate, né? A gente precisa, para isso, a gente precisa, primeiro ponto, identificar o que é de responsabilidade de cada entidade. Muitas vezes dá uma confusão muito grande o que é o papel do conselho, o que é o papel do sindicato, o que é o papel de uma associação, que a gente precisa se empoderar disso para que a gente possa fortalecer as lutas e cobrar aquelas atitudes daquelas entidades que de fato representam aquele interesse, né? Então eu gostaria até de propor, eu acho que Sueli é uma pessoa muito experiente na terapia ocupacional, ela tem uma vivência da profissão muito grande, e eu gostaria que você começasse a falar um pouco sobre a Abrato, a associação que existiu aqui no nosso estado, da terapia ocupacional, para que a gente possa caracterizar o movimento associativista a princípio.
Pois você traz a questão da associação, principalmente da associação, né? Todas as discussões políticas, todos os ganhos... desculpa, novamente eu estou atrapalhando o político com o científico. Mas não deixa de ser política, claro, a associação. Mas o trabalho da associação é principalmente fazer discussões científicas da área, né? Poder discutir todos os avanços científicos e daí poder propor a partir desses avanços científicos, que não aparece na associação, mas a associação, junto com as universidades, junto com as defesas das questões científicas da profissão, possa estar defendendo, né? Promover cursos, promover discussão de áreas, né? Eu acho que o COFITO pode, de certa forma, os conselhos, de uma forma geral, no caso nosso, o COFITO, né? Pode, de alguma forma, estar deliberando sobre uma determinada área, um determinado processo, ou fazer alguma resolução para a terapia ocupacional ou para a fisioterapia, via o conhecimento, o lastro que as associações vão fundando, né? Vão se discutindo, vão apresentando. É em cima disso. Por isso que a associação é super importante para a terapia ocupacional. E aí, nós, terapeutas ocupacionais, ainda somos frágeis em nos organizarmos enquanto associações, né? A Bahia foi um dos lugares que teve um dos primeiros cursos de terapia ocupacional, em 1971. Eu acho que a grande maioria sabe, desde 2013, que a gente não forma novos profissionais, né? Então, a gente precisaria também de uma associação forte para estar lutando junto com isso. A gente teve uma associação Ato Bahia, que foi fundada na década de 90, 80, 90, né? Que por falta de participação dos profissionais acabou desaparecendo, não está funcionando no momento, né? Está parada. Nós estamos no movimento, eu e outros terapeutas ocupacionais, estamos no movimento que a gente está chamando de Coletivo de Terapia Ocupacional da Bahia, né? Juntando vários terapeutas ocupacionais para a gente montar agora a Abrato Bahia. Que depois que a Abrato reformulou toda a legislação, né, da Abrato, as normas da Abrato agora, de certa forma, eles estão querendo criar as associações regionais para fortalecer tanto as regionais como a nacional. Só que as regionais precisam também, que as pessoas precisam também se juntarem, quererem formar, quererem lutar por sua profissão no seu estado, né? E nesse momento a gente está nessa luta aí com os colegas para estar abrindo, viu? Então, quem quiser dizer aqui que quer, a gente coloca já lá no grupo para discutir, tá? Para você ver a importância de uma associação, hoje tramita no Congresso Nacional um projeto de lei de regulamentação que tenta regulamentar a terapia ocupacional. Existe o projeto da fisioterapia e existe o da terapia ocupacional. Esse projeto da terapia ocupacional, como você bem disse na sua introdução, ela limita a terapia ocupacional à área de saúde mental. E não... O decreto 69, né? Pois é. E não inclui a questão da área física para a terapia ocupacional. Lembrando aos colegas que estão aqui assistindo, que não se confunde, mesmo atuando na parte física, não se confunde o papel do terapeuta ocupacional e do fisioterapeuta. Muito pelo contrário, são trabalhos complementares, onde a gente pode atuar em equipe, fazendo a reabilitação física daquele indivíduo sem confundir os papéis das duas categorias. Mas esse projeto de lei ela foi apresentado dessa forma. Eu me questiono se esse projeto de lei ele teve a participação, por exemplo, da Abrato Nacional, na sua consolidação. Você sabe informar, Sueli, se a Abrato teve participação na elaboração, qual a posição da Abrato em relação a esse projeto? Nós tivemos um projeto de lei que já estava tramitando há 10 anos, né? E esse projeto de lei, antes dessa última eleição, tentou-se colocar, na passagem da saída da Câmara de Deputados para o Senado, tentou-se tirar essa questão da atuação da terapia ocupacional na área física, né? Ficou-se uma briga aí, a Abrato entrou, inclusive, nisso aí, o COFITO também entrou nessa discussão, naquele momento de uma forma meio complicada, o COFITO, mas a Abrato bateu firme lá. E aí o processo não conseguiu passar antes das eleições. Como todo projeto de lei, ele só dá continuidade se a pessoa que propôs o projeto, né, o deputado no caso, ele consiga se reeleger.
Ele não foi reeleito, esse deputado que tinha proposto o projeto de lei anterior. E aí, agora em 2008, 2019, foi no final de 2018, um outro deputado, um deputado do PT lá de Minas, ele propôs um outro projeto de lei, novamente, que é esse que está tramitando agora, né? Como também tinha alguns problemas nesse projeto de lei de terapia ocupacional, a Brato está lá discutindo com ele, foi lá discutir com o deputado, e aí eles estão trabalhando, a Brato trabalhando junto com o deputado, com outro deputado de Minas e um deputado também lá de Pernambuco, né? Para propor um projeto de lei que saia um projeto de lei coerente com a atuação do terapeuta ocupacional atualmente, né? Então, isso é basicamente uma luta política. Né? A gente tem que estar o tempo todo lutando. E a associação que está mais por trás disso. Sem dúvida. Tanto é que se a associação tivesse sido ouvida na constituição do primeiro projeto, talvez não estivesse agora na tentativa de modificá-lo ou de apresentar um novo. Já tivesse contemplado o que a terapia ocupacional de fato já faz. Né? É inegável que a gente, à luz da história da terapia ocupacional, a gente possa dizer que a terapia ocupacional não reabilita fisicamente. A história já comprova isso. Sim. Não sou eu, não é a Sueli que está dizendo. A história da própria profissão no Brasil já demonstra isso, e eu volto a dizer, de forma que não se confunde com a fisioterapia. É importante dizer, porque muitas vezes, de forma maliciosa, algumas pessoas tentam, para fragilizar o movimento da terapia ocupacional, tentam jogar os fisioterapeutas, os profissionais, contra o projeto de lei, dizendo que a terapia ocupacional está numa tentativa de tomar o espaço da fisioterapia. A gente volta a dizer, o trabalho da terapia ocupacional e da fisioterapia, eles não se confundem, eles são complementares e a gente tem que atuar coletivamente nessa reabilitação dos nossos pacientes. Né? Então, a Brato, ela poderia ter sido ouvida na constituição desse primeiro projeto. Talvez isso teria facilitado a sua tramitação desde o princípio. Não haveria esse ruído que está acontecendo na tentativa de hoje modificar um projeto que foi apresentado de forma tortuosa para uma adequação à realidade de fato da terapia ocupacional no nosso país. Né? A segunda entidade que a gente precisa comentar um pouco é a questão do sinfito, né, dos sindicatos de categoria. E aí eu vou pedir, Sueli, um pouquinho de paciência, porque eu vou falar um pouco sobre essa área. Já que eu milito na área sindical, já tive presidente. E eu posso lhe dizer, o trabalho do sindicato é extremamente importante. Estou vendo Mabel aqui presente, mandando até um abraço, dizendo que a gente precisa a história da terapia ocupacional. Mabel hoje está como uma dirigente do Sinfito, na verdade suplente, né? Mas que, assim, o papel do sindicato é extremamente importante para a questão das relações de trabalho. Muitas vezes o profissional, eles entram em contato com o conselho para resolver problemas que são referentes a salários, atrasos salariais, condições de trabalho, coisas que são relacionadas ao âmbito das relações de trabalho. E o conselho, por mais que tenha boa vontade na tentativa de resolver isso, ele não tem competência jurídica. Não que a gente não saiba o que deve ser feito, mas juridicamente falando, a gente não tem essa competência para poder tomar nenhuma providência. Quem tem é o sindicato das categorias, que como o conselho, o sindicato se difere das associações, porque as associações, cada categoria tem as suas, mas o conselho é um conselho para as duas categorias, e o sindicato na Bahia, vale dizer, porque existem estados que têm um sindicato específico para cada categoria também, mas aqui na Bahia o nosso sindicato também é da fisioterapia e da terapia ocupacional. Né? Nossa fiscal, terapeuta ocupacional aqui, Camila, também presente. Um abraço. Como é importante. Ótimo ver as pessoas aqui. Como é importante essa questão do sindicato, né? A gente não tem. Às vezes a gente acha que o sindicato só chega lá na hora que a gente precisa de um aumento, negociar aumento de salário. O sindicato negocia várias outras questões. O aumento de salário é uma delas, ou a questão salarial, de uma forma geral, é uma delas, né?
Mas o sindicato é quem vai negociar condições de trabalho, né, dentre várias outras coisas, que refere ao trabalho em si. E o trabalho daquele profissional, daquela entidade, daquele local, né? Agora a gente vai tocar num ponto nevrálgico, Aham, sim, que vamos lá. é o papel do conselho e o que seria necessário hoje para fazer um movimento de desmembramento das duas categorias. Né? Uhum. Se você quiser já iniciar com uma observação, a gente vai complementando. Então, como eu falei no começo, né, as duas profissões, né, as duas categorias profissionais começaram. Nós estamos juntos por conta de um decreto de lei que é de 1969, né? Por conta dele, o Conselho, né, todo o sistema COFITO e CREFITOS também vieram juntos por conta desse decreto. Até hoje a gente está juntos nesse trabalho. Que não é uma coisa ruim, eu acho que é uma coisa boa, eu acho que cresceu, só que chega um determinado momento que a fisioterapia, quantitativamente, em número de profissionais, cresce muito mais do que a terapia ocupacional. Nós somos 10% em relação à quantidade de físico, né? E com certeza que isso vai trazer uma distribuição de força muito diferente, né? Ficamos muito com o lado mais fraco disso para se defender. E aí, não só pelo quantitativo de profissionais, mas também de uma forma, o sistema COFITO-CREFITOS, né? Que tinha uma proposta de ter representantes profissionais das duas categorias do seu quadro de conselheiros, depois de uma portaria 488, se eu não me engano. Estou trabalhando os números aqui, viu? 488 e outro já mudou também, já agora. Eles mudaram com a questão da eleição, mudaram isso, mas a proposta 519. continua a mesma. Né? Agora é 519. Gustavo tem uma memória ótima para sobrenome e para número de resoluções, viu? Eu preciso olhar as coisas, tá? Mas então, tanto a 488 quanto a Q19, que agora fala das eleições do Conselho, ele deixa a possibilidade do Conselho ser 100% de uma única profissão, né? E a gente imagina que quem é o lado mais fraco das profissões? Nós somos 10% em relação à quantidade de físicos, né? Terapia ocupacional. Então, já aconteceu de um CREFITO, isso, Mário, 488 anterior, agora que é 19. Já aconteceu de um CREFITO, o CREFITO 18, que foi criado, né, lá em Rondônia, que ele foi criado, ele não tem nenhum terapeuta ocupacional no quadro, né? Rio de Janeiro tinha 2 terapeutas ocupacionais, só tem um terapeuta ocupacional no quadro do Rio de Janeiro, não é por conta de profissional que lá não tem. São Paulo agora está disputando o CREFITO 3, disputando a eleição com 2 chapas. Uma tem 6 terapeutas ocupacionais, né? E que é uma chapa de oposição, e a chapa que está na situação, eles propuseram a eleição com 3 terapeutas ocupacionais, né, Gustavo? São 3 agora. Então, quer dizer, o que é que mostra? É que, dessa forma, o sistema COFITO-CREFITO vem também proporcionando o enfraquecimento da terapia ocupacional dentro do sistema. E isso a gente não pode de jeito nenhum nem deixar de lutar. Por isso que a gente tem que estar lá o tempo todo, presente, marcando presença e dizendo o que é necessário para a gente, né? Por isso mesmo, uma luta nossa, uma ação que a gente está querendo propor, tanto para discutir com os colegas, mas também dentro desse processo do sistema, é discutir o desmembramento das profissões. E o desmembramento, porque geralmente quem traz isso é a terapia ocupacional, tá? Não é a terapia ocupacional sai do COFITO-CREFITO. Assim, o sistema COFITO-CREFITO e se cria 2 outros sistemas. Um federal e regionais da fisioterapia e um federal e regionais da terapia ocupacional. Então, é uma possibilidade, é uma coisa que a gente está querendo lutar nesse sentido. A gente precisa, inclusive, enquanto terapeuta ocupacional, estar mais à frente das nossas discussões, tomar as nossas decisões. A gente não pode ficar à mercê de... Não tenho nada contra os fisioterapeutas. Aliás, do CREFITO 7 eu adoro todos os fisioterapeutas. Aliás, eu adoro os fisioterapeutas, viu, gente? Não é uma coisa pelos fisioterapeutas. É pela questão da gente ver que no sistema a gente está em força, está muito mais frágil, né? Então a gente precisa, de alguma forma, brigar também com os fisioterapeutas para que a gente tenha voz.
E é uma briga que não é com os fisioterapeutas de uma forma geral, mas com alguns sim. Com muitos sim. Principalmente esses que estão em algum lugar de poder, querem dizer que a fisioterapia manda na terapia ocupacional. Desculpe aí, viu, Gustavo? A gente sabe isso, Que não é o caso do grafite 7. a gente sabe que a relação fisioterapia-terapia ocupacional acontece dessas anomalias, né? De uma categoria sentir-se tutora da outra, né? E a gente precisa... Isso acontece nas relações interpessoais, na relação homem-mulher. Quantas relações tóxicas a gente ouve, os relatos por aí. E essa relação que você está descrevendo muito bem, que muito acontece de fato no nosso sistema, é uma relação tóxica, onde para eu, enquanto fisioterapeuta, me sobressair, eu preciso sufocar a terapia ocupacional. Não necessariamente. A gente tem que fazer o diálogo, né? A gente precisa, por isso que eu digo, quando a gente montou a nossa chapa para o Grafite 7, já existia o movimento da 488, nós nos opusemos à 488 ainda enquanto chapa, garantimos uma participação da terapia ocupacional em um número, inclusive, superior ao que era determinado. O mínimo antes. Antes. E vem agora com a 519 uma falácia, dizendo que com a 519 a 488 foi revogada. Ela de fato foi revogada, mas os seus efeitos foram incorporados na 519. Os efeitos de você não ter a obrigação de ter um mínimo de representação de uma das categorias na chapa concorrente, ela é mantida. Tanto que hoje tem um pleito eleitoral de um conselho regional, onde a chapa de reeleição no Estado, diga-se de passagem, que tem a maior quantidade de terapeutas ocupacionais do Brasil, a chapa de reeleição tem apenas 3 terapeutas ocupacionais na sua composição. Né? A chapa que vem de oposição, que em tese teria mais dificuldade de angariar profissionais da terapia ocupacional para montar a sua chapa, conseguiu manter os 6 terapeutas ocupacionais na sua composição. Então, isso é importante porque, assim, quem está no poder é quem promove esse tipo de sufocamento da terapia ocupacional. E talvez esse seja o sentimento que nutre nas terapeutas ocupacionais, nos terapeutas ocupacionais, a vontade desse desmembramento. Né? E uma vez me perguntaram o que é que eu, enquanto fisioterapeuta, achava do desmembramento da fisioterapia e da terapia ocupacional. E eu repito aqui o que eu sempre disse. Hoje, a relação, como o senhor bem descreveu, o quantitativo de profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional é um absurdo de diferente. Na Bahia, por exemplo, nós temos de 18 mil profissionais, 600 e poucos terapeutas ocupacionais. Né? Então, quem tem que definir se é benéfico ou não é o desmembramento da fisioterapia e terapia ocupacional são as terapeutas ocupacionais. Porque são elas que sofrem na pele esse sufocamento, são elas que ficam na luta dentro de um próprio sistema que deveria te representar, mas joga contra, faz marcando gol contra a cada edição de resolução. É um gol contra que faz na terapia ocupacional. Isso. Né? Então, são as terapeutas ocupacionais que precisam realmente definir. Querem o desmembramento? Tem que ser acatado. Não é porque a fisioterapia é a maioria que a gente vai, mais uma vez, sufocar a terapia ocupacional nesse movimento. Né? E aqui a gente já assume nosso compromisso, enquanto Conselho Regional da 7ª Região, de fazer a vontade da terapia ocupacional. Vamos lançar uma campanha do desmembramento da fisioterapia e da terapia ocupacional. Vamos dialogar com os nossos profissionais, ouvir, debater, esclarecer, porque muitas vezes as notícias são muito manipuláveis e a gente precisa do esclarecimento, colocar luz sobre esse processo, até porque vai depender, como bem disse Sueli, de um processo político. O nosso conselho ele foi criado através de uma lei federal, a 6316, a 6316, que coereu o sistema previsto, né? Então a gente precisa de uma nova lei para desfazer o sistema do jeito que está e criar 2 novos sistemas, como bem disse Sueli. Né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa de organização e de militância de todos os profissionais. Isso. Só deixar claro, gente, que o Crefito 7 é o único crefito do Brasil
que teve 8 terapeutas ocupacionais na chapa. Estamos agora com 7, porque uma das conselheiras foi morar em outro estado, né? Que é a Aline, que foi para São Paulo. Mas é o único conselho que tinha mais de 6 terapeutas ocupacionais, né? Então, de alguma forma, isso já mostra a ideia que esse conselho tinha em relação à terapia ocupacional, né? Essa chapa, quando entrou, e essa gestão, nesse momento, a terapia ocupacional tem um lugar de decisão das questões da terapia ocupacional. Tá? Pois é, a gente tem essa discussão, né? Esse desejo que a terapia ocupacional, de certa forma, tenha um lugar na Bahia. Tem duas questões. O Derivan entrou aqui perguntando sobre a Ato Bahia. Viu, Derivan? A gente está querendo. Aqui tem um coletivo de terapeutas ocupacionais da Bahia que a gente está querendo ativar a Abrato Bahia, né? Que a Ato parece que tinha algumas dificuldades lá de estar reativando. A gente está querendo abrir a Abrato Bahia, certo? Mas tem uma outra questão na Bahia que é uma questão ainda nevrálgica, tipo assim, desde 2003 a gente não forma novos profissionais da Bahia. Isso é quase, se você pensar, é um absurdo a Bahia não formar terapeutas ocupacionais desde 2003, tem 7 anos, tá? Então, uma das lutas também que a gente está aqui no Conselho, junto com outras pessoas, fazendo parte de uma comissão na UFBA, é de reabertura de um curso de terapia ocupacional na UFBA, tá? Espero que daqui a pouco, já está quase tudo caminhado, né? Que 2021 a gente tenha esse ganho de abertura de vaga de terapia ocupacional aqui na Universidade da UFBA, que seria na UFBA primeiro. Essa é uma questão. Uma outra questão, Derivan está aí colocando. Derivan, que bom que você está por aqui. Eu queria até assistir a live de Derivan, que seria agora também, viu? Que vai falar sobre desmembramento, ele na tá? Mas a discussão, acho que a gente precisa estar junto com a Abrato Nacional para poder estar abrindo a nossa associação aqui regional mesmo, né? Abrato Bahia. Né? Acho que toda forma de apoio é interessante, é importante para que a gente consiga fazer essas junções, né? E empoderar a TO aqui na Bahia. A gente precisa disso. Tá? Uma outra questão que eu estava querendo colocar é a necessidade da gente pensar, né? Acho que a gente tem um tempo aí, é de pensar de como a questão dos lobbies políticos, a gente fala da política de uma forma geral, mas a questão da política partidária também é importante para a gente conseguir algumas questões. Teve uma discussão agora no grupo de TO da Bahia, né, que eu estava vendo, eu acho que algumas pessoas viram, TOs daqui viram também, outros TOs viram, que é a questão teve uma atualização na CBO de terapia ocupacional, né, o Código Brasileiro de Ocupações. E aí, entrou algumas atividades que eram específicas da terapia ocupacional, agora também são da terapia ocupacional e da psicomotricidade. Inclusive uma que é bem básica da terapia ocupacional, que é a nossa ação, que é ensinar técnicas de dependência e atividade da vida diária e atividades instrumentais da vida diária. Está aberta essas coisas, a questão da atividade da vida diária e atividades instrumentais da vida diária para TO e para psicomotricidade, né? Cabe dizer que em 2018 teve a reunião, eu estava na reunião no COFITO e soube que tinha uma consulta ao COFITO sobre a abertura da psicomotricidade enquanto profissão, né? Enquanto categoria profissional. O COFITO foi contra na época, né? Sabia. Só que o lobby político da psicomotricidade naquele momento e ainda agora, ainda é muito forte, né? E aí a psicomotricidade vem agariando ganhos para a profissão, que são enormes, porque às vezes a gente fica tateando para conseguir alguma coisa, eles estão ganhando assim 2 anos, muitas coisas, né? Inclusive dividir conosco coisas que eram específicas da terapia ocupacional, como essa questão da atividade da vida diária, né? Então, essa discussão de CBO, do Código Brasileiro de Ocupações, classificação brasileira de ocupações, é uma discussão que é urgente para a gente. A gente não perdeu o que estava fazendo, mas a gente está dividindo com outra profissão as mesmas atividades, sabe? As mesmas ações. Isso é complicado para o futuro da profissão, né? Isso, eu trago até uma fala da Mari, que bota aqui, eu faço uma ressalva. Os terapeutas ocupacionais precisam se engajar no processo. Não adianta 2 ou 3 estarem à frente
e a grande maioria não se implicar. Uhum. Precisamos de uma associação na Bahia, precisamos de um curso. E essa participação, ela é extremamente importante, porque eu fiz um texto até essa semana no lançamento da Associação dos Fisioterapeutas Empreendedores aqui do nosso estado, que foi a primeira associação com essa característica aqui na Bahia. Eu fiz um texto que diz o seguinte, que é fácil, a gente ouve as pessoas dizer, juntos somos mais fortes, que isso é uma frase até clichê. Algumas entidades, sindicatos, associações, até conselhos já utilizaram em campanhas, inclusive. Mas ela traz na sua essência uma verdade tão clara, tão nítida, que assim, chega a ser ingenuidade demais achar que uma pessoa não compreende que realmente juntos somos mais fortes. Sim. Né? Mas a gente precisa, Su, partir de um discurso para a ação, para a prática. Né? Enquanto a gente não tiver uma mobilização de profissionais imbuídos em fortalecer a luta, em abrir uma associação, em lutar pela uma alteração do CBO, em garantir que a categoria tenha avanços e consiga conservar o que é seu de direito, a gente não consegue avançar. Ainda mais em um sistema capenga, onde a terapia ocupacional muitas vezes é alijada do debate democrático, do processo. Né? Ela não consegue se envolver porque existem pessoas dentro do próprio sistema boicotando esse movimento. Né? Então, se a gente não tiver mobilização das bases, do profissional que está na assistência, que está na ponta, a gente não consegue avançar. Né? E a ocupação desses espaços políticos, eu não falo só da política partidária, mas da política partidária também. Mas dos espaços políticos de conselhos de saúde, conselho de assistência social, conselho de pessoas de deficiência. Esses são os espaços onde a gente vai discutir políticas públicas para as nossas categorias e é lá onde a gente vai fazer a voz da fisioterapia, a voz da terapia ocupacional ser ouvida por outras tantas categorias que não nos ouvem. Elas estão lá para defender muitas vezes os interesses próprios, não tem o sentimento republicano, colocar o direito, o interesse coletivo sobre os seus interesses particulares. Muitas vezes a luta nesses espaços é por uma reserva de mercado e a gente precisa garantir à sociedade que tenha a melhor assistência possível. E para ter a melhor assistência, nós precisamos garantir que a terapia ocupacional e a fisioterapia estejam representadas nesses lugares. Pois é, com certeza. Tem uma... eu acho que o CREFIDO está bem representado, né, aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Está no Conselho Municipal de Saúde, está no Conselho Municipal de Assistência Social. Né? A gente tem... Gustavo está representando o Conselho Municipal de Saúde e a gente tem uma TO, que é a Cibele, que nos representa no Conselho de Assistência Social, Conselho Municipal de Assistência Social, né? E em outros conselhos também, no Fórum de Trabalhadores, né, do SUAS, né? Mas a gente precisa estar mais presente em todos esses lugares, porque se nós não estivermos presentes, nós somos lembrados, né? A terapia ocupacional ainda, a FISA é lembrada mais, porque já está aí mais conhecida pela quantidade de pessoas e pela área de atuação já é mais lembrada. A TO precisa estar presente. Se ela não fala sobre ela, se ela não está no lugar, as pessoas não lembram de falar terapia ocupacional, sabe? Então a gente precisa estar presente, representando ali, né? Para que a gente consiga algumas coisas, né? No ano passado a gente teve concurso da Prefeitura Municipal e de Assistência Social também, teve um concurso ano passado, e nós tentamos, e também junto com a educação, introduzir vagas para terapeutas ocupacionais, né? Na saúde ele tentou, mas isso só podia ser as coisas mais urgentes, que era para emergência e urgência, né? Mas a gente foi lá, a gente falou, a gente mostrou, né? Tem até uma TO aqui que estava lá conosco, que fez todo o contato lá com o vice-secretário lá de saúde. Esqueci o nome dela aqui agora. Regina Bose, que ela estava aqui, está aqui também, né? Então, a gente precisa ter esses momentos para que os gestores também saibam que tem terapeuta ocupacional e quando tiver concurso a gente vai estar lá atrás sempre falando. Na assistência social, uma das questões que nos falaram lá, quando nós fomos conversar lá, é que, tipo, os lugares lá, eles não demandaram, os serviços de assistência social não demandaram uma terapeuta ocupacional
para o concurso. E aí, a gente entra naquela corda bamba. Não tem terapeuta ocupacional no lugar, então as pessoas não sabem como é o trabalho, aí não demandam, sabe? A gente tem que quebrar um pouco essa forma de ver as coisas, de colocar alguém lá, para exatamente as pessoas saberem como é o trabalho e saberem da necessidade quando tiver algum outro concurso ou alguma outra seleção que tiver nesses lugares, né? Na educação a gente também foi, porque a gente acha, a gente está no contexto escolar. A inclusão de pessoa com deficiência passa basicamente pelo terapeuta ocupacional, está na equipe. A gente precisa estar lá. É essencial que a gente esteja lá para que melhore a qualidade dos meninos na escola. Então, a gente tem que se fazer presente, a gente tem que participar do Conselho de Educação, tem que participar de várias coisas. Por isso que a gente precisa de pessoas. A gente precisa dividir o trabalho. Foi isso que Mário também coloca. A gente precisa dividir, a gente precisa se multiplicar enquanto terapeuta ocupacional para dividir, senão fica muito pesado para poucas pessoas também estarem defendendo, né? Su, eu vou te dizer uma coisa. Uma das palestras que eu falo da responsabilidade do fisioterapeuta para com a categoria como um todo. As nossas ações individuais refletem diretamente na questão da valorização da profissão, da categoria. Uhum. Eu digo na minha palestra o seguinte: se uma pessoa vai a um consultório médico e é mal atendida, sai daquele consultório dizendo, esse médico, ele não presta. Isso. Mas muitas vezes, quando sai de um consultório fisioterapêutico e é mal atendido, ele diz, a fisioterapia não presta. Há uma generalização. E assim, eu faço essa discussão para chamar os profissionais para a sua responsabilidade enquanto na sua prática diária. Nós estamos agora com holofotes colocados sobre a fisioterapia, a terapia ocupacional, nesse período pandêmico, e já prevendo uma pós-pandemia, onde o nosso papel enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais será extremamente importante para a reabilitação dos indivíduos. A gente está agora no momento que a gente está no foco, a gente está no olho do furacão, a gente tem as atenções de muitas pessoas que não sabiam que a gente existia, como assim dizer, para a gente, vendo a necessidade e a importância de estarmos lá, né? Então a gente precisa fazer um bom trabalho. E aí o que eu digo é o seguinte: a terapia ocupacional, eu não vejo nessa questão de sair do consultório da terapeuta ocupacional e dizer que a terapia ocupacional não presta, mas assim, é muito mais na informação. As pessoas leigas, elas não conhecem a terapia ocupacional. Né? Eu, enquanto fisioterapeuta, fui conhecer a terapia ocupacional melhor depois de formado. Passei 5 anos da minha graduação sem conhecer a terapia ocupacional, simplesmente porque na universidade que eu cursei minha graduação, não existia o curso de terapia ocupacional, não tinha contato com terapias ocupacionais. Então, só depois de formado, que caí na militância da profissão, que eu fui conhecer a terapia ocupacional de fato. Então, a gente precisa divulgar a terapia ocupacional, a gente precisa falar. Como dizia o velho Chacrinha, quem não comunica... Isso, pois é. Né? Então, assim, para que a gente possa falar da terapia ocupacional, se posicionar, a gente não pode franquear essa palavra às pessoas que também pouco conhecem. A gente precisa estar ocupando esses espaços. Um gestor, muitas vezes, ele não disponibiliza uma vaga para terapia ocupacional, não é nem para dizer, não quero terapia ocupacional, é porque ele não sabe a importância da terapia ocupacional naquele momento. Né? Então, essa é a importância da terapia ocupacional: falar, mostrar sua cara, ocupar esses espaços, para que a gente possa mostrar à sociedade o que é a terapia ocupacional, a sua importância e o que a sociedade tem a ganhar, garantindo o acesso ao tratamento terapêutico ocupacional. Pois é. Essa é uma das coisas. Tem 2 coisas que a gente precisa. Uma é poder, de certa forma, a gente tem feito no conselho, né? Sempre que possível, divulgar sobre a terapia ocupacional, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre o que é. Mesmo assim, a gente sabe que é o mínimo, precisaria de muito mais informações para chegar mesmo a conhecer, né? E uma outra coisa que a gente precisa é nos agregarmos enquanto colegas terapeutas ocupacionais. A gente precisa se juntar para de alguma forma, poder lutar juntas, né? Juntos e juntas, né? Por essa profissão. A gente precisa fazer isso aqui na Bahia, né? Por isso, gente, quem quiser participar da associação, coloque. A gente vai ter uma reunião agora, acho que é dia 30, se eu não me engano, está vendo um dia aí para se reunir, para ver se a gente já sai um número, pessoas para se montar a Abrato, né? Para se criar a Abrato, a gente poder fazer discussões. A gente precisa que as pessoas se aproximem, né? Somos poucas aqui na Bahia. A gente não pode se dividir.
por sermos poucos, a gente tem que, de certa forma, agregarmos todos, né? Que graças a Deus está chegando mais homens na profissão, isso é coisa boa, viu? Pois é, que é muito bom, né? Para poder lutarmos por nós, né? O curso de TO vai abrir, viu? Vai abrir, e a gente vai ter mais profissionais, mas a gente precisa também tá com essa associação pronta, até para receber essas novas pessoas, né? Novos futuros profissionais aí, né? A gente precisa também, eu acho interessante, tanto físico como TO, a questão da política partidária também, né? Lógico que depende de várias outras questões, não é uma coisa só da pessoa, só porque é o profissional, né? Mas se a gente tiver pessoas nesses lugares políticos, partidários também, né? É importante que eles façam. Eles estão lá para lembrar da profissão, sabe? Eles vão lá, mas eles sabem que eles são ou fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. De alguma forma, eles também vão, mesmo tendo outras pautas, eles podem também estar defendendo lá a questão profissional. E isso é importante. Isso é extremamente importante, Su. Eu vou até ressaltar essa sua fala, porque as eleições municipais se aproximam. Daqui a 2 anos teremos eleições estaduais e nacionais. E a gente precisa pensar como é que nós queremos a fisioterapia e a terapia ocupacional amanhã. Porque isso tudo vai perpassar pela questão política. Tem uma frase que diz o seguinte: se você gosta de política, você será governado por quem gosta. Esses espaços são de extrema importância, porque temos projetos que a gente tem que botar para tramitar, e se não tivermos uma voz dentro desses espaços para fazer com que esses projetos andem, eles param, eles são engavetados. Né? E aí eu posso dizer o seguinte: existem pessoas maravilhosas que podem nos representar dignamente. Né? Tanto da terapia ocupacional, da fisioterapia. E aí eu peço, eu fiz até um vídeo que deve ir ao ar essa semana, falando o seguinte: a gente não vai aqui pedir votos para uma ou para outra pessoa enquanto entidade, enquanto CREFIT, mas que a gente pense, que a gente avalie o histórico dessa pessoa. Né? Aqui a gente já viu aqui um comentário de algumas pessoas que são extremamente competentes, que têm ligação com a fisioterapia, com a terapia ocupacional. A gente tem que separar o joio do trigo. Existem aqueles que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais políticos, e os políticos que são fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Temos que privilegiar aqueles que são profissionais políticos ou aqueles que têm aquela identidade. Porque até muitas vezes, até para levantar uma bandeira da terapia ocupacional, da fisioterapia, não necessariamente tem que ter o diploma pendurado na parede, mas tem que ter um compromisso. Esse compromisso tem que ser histórico. É você olhar para trás e ver o que já foi feito. É você dizer: não, essa pessoa vai me representar de fato, porque ele já demonstrou, enquanto cidadão, enquanto pessoa, aquela militância, aquele carinho pela fisioterapia, pela terapia ocupacional, né? E que poderá nos representar dignamente e levantar as nossas bandeiras. Então, assim, a gente tem que pensar nessas questões. Né? Não é querendo... E eu falo aqui, a fisioterapia, a terapia ocupacional são os nossos partidos. Vamos acabar com a disputa de legenda, né? Porque hoje a gente está numa polarização política imensa. Né? O que a gente tem que colocar é o SUS, é o SUAS, é a fisioterapia, a terapia ocupacional, e quem de partidos A, B ou C, de centro-direita, esquerda, quem tiver esse compromisso com o SUS, com o SUAS, com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, e demonstrar isso na sua trajetória, merece uma nossa atenção, merece o nosso respeito e possivelmente merecerá o nosso voto. Pois é, precisa disso mesmo, viu? Vamos acreditar que a gente precisa de mais terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas mesmo, nesses lugares, né? Nesses lugares político-partidários, né? Enquanto vereadores, deputados, o que for, né? Precisa disso. Mas a gente precisa, principalmente, que nossos colegas, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, não pense que a questão política está fora da sua atuação profissional. Lógico que tem a questão técnica, científica, que ela é essencial na nossa atuação profissional, né? É com isso que a gente se segura, que a gente se embasa para estar trabalhando, para estar atuando, né, com a nossa clientela, né? Mas não é separado isso da questão política, né? A gente não pode dizer se eu não sou político. Quando você diz eu não sou político, você está defendendo, está assumindo alguma política, alguma questão política aí que não está sendo colocada, né? A gente é político o tempo todo. A gente precisa disso. E a gente precisa disso para poder defender o que a gente acha que é correto,
Exato. que deve ser defendido, né? Quem já assistiu algumas lives minhas sabem que eu gosto de uns ditados, de umas frases de para-choque, né? Eu vou dizer, tem uma frase que também me representa muito, que é o seguinte: o seu silêncio é um ato político. Sim. Então, diante de algum absurdo, se você se silencia, você está tomando partido. Sim. Por mais que você ache que não. Né? Quando você vê uma afronta e você se cala, não combate, não se levanta contra aquela afronta, você está tendo um ato político. Pode ser um ato político de covardia, mas está tendo. Você está colaborando com que aquilo se perpetue. Então a gente precisa realmente dar voz. Dar voz. E aqui eu queria saber até se Mari, vou fazer uma provocação ao vivo. Posso? Pode. Mari estava aqui nos acompanhando. Se ainda tiver, dá um tchauzinho aí. Eu vou pedir, Mari, que está na nossa comissão, na Câmara Técnica de Atenção Básica, que a gente promova um debate sobre a ocupação dos conselhos de saúde, de assistência social, do controle social por parte de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Que a gente possa promover uma live nesse sentido, para a gente mostrar a importância de estarmos nesses espaços. Né? Porque é lá que a gente vai fazer a discussão das políticas públicas de saúde. É lá que a gente vai poder discutir o orçamento da saúde municipal. É lá que a gente vai poder dizer que existe a necessidade de ter terapeutas ocupacionais, de ter fisioterapeutas naqueles espaços. Que a gente possa promover a saúde da população, dando garantia a eles ao acesso ao tratamento fisioterapêutico e terapêutico ocupacional. Aí, Mari, dando um tchauzinho aí, Então, Mari, está aqui a nossa provocação ao vivo, para todo mundo ver. Vamos pensar em uma live para a gente discutir a importância do papel de terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas no controle social, porque é extremamente necessário. Ano que vem é ano de eleição em muitos desses conselhos. A gente quer ampliar a participação. Quem tiver interesse nos seus municípios de participar, o conselho tem todo o interesse de ter essas representações. Tá? Então, vamos lutar por isso, para garantir a ampliação da nossa voz, botar um amplificador para que a fisioterapia e a terapia ocupacional da Bahia seja ouvida nos 4 cantos. Pois é. Essa tem sido a nossa dinâmica no CREFITO 7. Né? A gente tem aberto para os profissionais poderem se apresentar e poder mostrar o seu trabalho para que outros também conheçam. Né? A gente precisa falar das duas profissões, a gente precisa que as pessoas saibam sobre isso. Né? Então, a dinâmica nossa é abrir o conselho para aquelas pessoas que têm interesse, né? Está falando. Seja os colaboradores, que a gente tem vários colaboradores de várias câmaras técnicas e comissões dentro do CREFITO, e são, tipo assim, agregam com os conselheiros, né? Todo o conhecimento e toda a construção do CREFITO 7 nesse momento, dessa gestão do CREFITO 7, né? E é muito bom estar trabalhando de forma coletiva, sabe? É muito bom. Eu, como terapeuta ocupacional, conheci mais alguns outros fisioterapeutas que eu não conhecia, né? E é interessante essa discussão que a gente possa fazer juntas. Algumas das nossas câmaras técnicas são juntas, articuladas, fisioterapeuta e terapeuta ocupacionais discutem um tema, seja de idoso, seja das PICs, seja de cuidados paliativos, oncologia, atenção básica, pois é, né? Nós temos algumas que são mistas, a gente discute enquanto fisioterapeuta, terapeuta ocupacional dentro de determinada área, determinada questão, né? E a gente precisa, e é muito bom poder contar com esses colaboradores todos para estar conosco construído, e mais ao quem queira, né? Não precisa ser fechada só isso. Se outro profissional queira também fazer alguma live junto conosco, querendo fazer alguma outras coisas, querendo conversar, propor alguma coisa, a gente está aberto para sugestões. Eu falar que você comentou das nossas comissões de Câmara Técnica, temos diversos colaboradores, pessoas, inclusive, que compunham a chapa de reeleição na eleição passada, que hoje estão contribuindo com a fisioterapia, com a terapia ocupacional aqui no nosso estado, né, que é muito importante, porque assim, a nossa intenção hoje é fazer essa construção coletiva. O espírito republicano ele passa pela discussão democrática. Né? Então, quando o Felipe faz esse convite, hoje nós estamos fazendo um convite para a live, amanhã a gente vai fazer convite para vocês irem ao conselho. Porque aquela é a casa da fisioterapia e da terapia ocupacional no nosso estado.
Nós inauguramos, desde no final de 2018, o auditório 13 de outubro, que leva em seu nome essa data de hoje, para que a gente possa receber esses profissionais, para não, assim, o sentimento muitas vezes do profissional quando ia ao conselho é de tentar resolver problemas ou pagar dívidas. Aí ficava aquela imagem negativa, aquele sentimento negativo em relação ao conselho, mas a gente precisa mudar essa cultura. A gente precisa se empoderar do nosso conselho, das nossas entidades. Então, para isso, a gente faz esse convite. Vão ao conselho, participem das discussões. As reuniões pela ativação da Abraço Bahia têm acontecido no auditório, muitas vezes, lá do conselho. Né? Nós fizemos também as discussões para a ativação da Associação da Fisioterapia. E só queria, para complementar, está aqui a comissão que hoje é encabeçada por Itatiane Nascimento, terapeuta ocupacional, que é a comissão que a gente estreou nessa gestão do CFP7, que é a Comissão de Desenvolvimento Político e Valorização Profissional. Tem tido um trabalho ainda com muita dificuldade por conta dessa articulação que a gente precisa ter, mas que tem boas propostas e ideias. Né? Acabamos de construir um documento que a gente pretende apresentar aos candidatos e candidatas a vereador, vereadora e prefeito, né? que trazem as pautas da fisioterapia e da terapia ocupacional. A gente está agora com a proposta de fazer coletivamente, fisioterapia e terapia ocupacional, um projeto sobre reabilitação pós-Covid. Né? Porque a gente sabe que vem uma onda de sequelas da Covid que serão necessários o atendimento fisioterapêutico e terapêutico ocupacional. Então vamos fazer essa construção coletiva. Isso é política. Né? Isso é se envolver politicamente com a nossa categoria. É esse convite que a gente faz a todos. Pois é. Bom participar dessa live hoje, né? Primeiro, agradecer a todos aqui que participaram, né? Agradecer a Gustavo. Gustavo é a pessoa que sempre atende todos os convites, não só nossos, da terapia ocupacional, né? Mas de universidades, de rádio, está sempre presente de várias coisas e vem fazendo com que essa gestão do CREFITO fique realmente democrática, participativa. Né? Eu acho que é muito bom trabalhando junto com o Gustavo e com os outros também, todos os outros colegas conselheiros, mas falo que Gustavo, porque ele está mais presente em todas as ações, é o presidente, né? Gustavo tem dado uma direção ao conselho, que é a direção que a gente se sente à vontade de estar propondo, discutindo, conversando, né? E decidindo também juntos, né? As decisões também são bem coletivas, né? E bom participar dessa gestão, bom estar trabalhando junto. O Bari falou disso, né? Acho que eu tenho colegas terapeutas ocupacionais que estamos juntos também nessa gestão do Conselho, que tem somado muito, né? Tem discutido muito. Esperamos que na próxima eleição também sejamos 8 terapeutas ocupacionais. Mas que seja, né? Sejam 6, mas que sejam 6 que estejam dessa forma que está hoje, trabalhando coletivamente. Né? E dizer, Sueli, que assim, o privilégio é todo meu de conviver com pessoas como você, Mário, Mabel, Rogéria, que está aqui também nos acompanhando. Isso, Rogéria. Né? Então, assim, essa semana nós tivemos um feedback em um dos grupos de WhatsApp de uma pessoa que eu não conheço. A gente faz parte de um grupo da região do Cisal, aqui no interior da Bahia, e ela fez um depoimento que assim, me emocionou. Eu tive como uma necessidade de compartilhar, não só com os conselheiros, como eu botei no nosso grupo, mas com nossos colaboradores. Porque esse trabalho coletivo, ele é que faz com que o que a gente está tentando construir seja sustentado. Né? A individualidade, ela faz com que as questões se fragilizem. Né? Eu fico dizendo também em algumas falas minhas em palestras e discussões que assim, no momento em que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, tivermos a consciência de que o nós é mais importante do que o eu, a gente consegue avançar, a gente consegue consolidar, a gente consegue valorizar as nossas categorias. E ninguém vai poder parar a gente. Né? Então, assim, cabe a nós, enquanto cidadão, enquanto profissionais, enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, lutarmos pela valorização que nós queremos. Ninguém dá nada de mão beijada. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade capitalista e individualista. Então, a gente precisa ter essa consciência de classe, se unificar em torno de um objetivo único, porque se todos avançarem, a gente consegue avançar juntos. Se eu individualmente avanço,
se não tiver a minha base de sustentação, que é a minha categoria consolidada, eu acabo tropeçando e caindo em algum momento. A Eliane mandou um tchauzinho para você também, viu? Para nós, né? Acho que a live vai acabar, né? O tempo. Isso. Pois é. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui, mas principalmente parabéns a nós todos, centros ocupacionais e fisioterapeutas, pelos 51 anos já de profissão nossa, não, né? Mas de categoria profissional aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem 51 anos, é uma profissão relativamente nova, mas que já está muito forte, já está muito potente, né? Não sei quanto tempo eu falo, diga. Eu vou fazer um desafio a você também, Sueli. Já fiz a Mari, vou fazer um para você. Vamos aprofundar o debate, as discussões sobre desmembramento. Desmembramento, sim, vamos. O máximo de profissionais possíveis da fisioterapia e da terapia ocupacional, apesar de achar que essa é uma decisão que cabe à terapia ocupacional. A gente precisa dialogar com os fisioterapeutas, claro. Esclarecer o que é, o que não é, como faz, como não faz, porque é importante que essa seja uma separação pacífica, né? Que aí todos ganhem com isso e que a gente possa viver em harmonia, como eu disse. O trabalho da fisioterapia, da terapia ocupacional, se estamos juntos hoje num conselho, se amanhã estaremos num conselho diferente, eles se complementam, a gente consegue trabalhar em equipe e é dessa forma que a gente está propondo a discussão também, para que a gente possa alinhar a fisioterapia e a terapia ocupacional nessa ideia. Eu não sei quanto é a questão do tempo que a gente tem. Eu também não estou fazendo esse controle, mas só para registrar a Tati, está aqui participando, nossa conselheira, fisioterapeuta. Raquel disse que concorda com a separação. Denise também tem participado aqui bastante nos comentários. Isso. As terapeutas ocupacionais, de uma forma geral, lógico que não é uma coisa, né, não é 100%, mas de uma forma geral, as terapeutas ocupacionais defendem o desmembramento, né? A gente precisa ter mais voz. Exato. Né? E aí, para isso, a gente vai aprofundar o debate, vamos fazer uma consulta pública, ouvir os nossos profissionais, aqueles profissionais aqui da Bahia, saber o que eles pensam, quais são as dúvidas para que a gente possa orientar e encabeçar essa luta aí, que hoje pode partir daqui da Bahia, mas que amanhã tem que ser nacional, tendo em vista que precisa de uma lei federal para poder efetivar esse... Precisa da Carta Civil, tá definindo esse desmembramento. Né? Não é nem vontade do COFITO necessariamente, do CREFITO e do COFITO, mas é uma lei civil, Casa Civil é que define essa questão. Né? Então, foi uma satisfação conversar contigo hoje. Feliz bom. 13 de outubro. Para todos nós aí, viu? E agradecer a todos que participaram aqui de algum jeito, mandando uma mensagem, dando um tchauzinho à audiência, né? E vamos aí juntos fortalecer cada vez mais as nossas categorias. Assista, o CREFITO 7 ainda vai fazer várias outras coisas nesse mês, viu? Outras lives, amanhã tem a live com o Luciano Habilitário, né? Vai falar sobre a questão da educação, com a fitoterapia, tá? E vai ter várias outras que vão acontecer ao longo do mês, né? Várias outras questões que vão aparecer aí. Viu? Algumas novidades aí. Assim, novidades boas, sempre. Sempre, Pois é. Então tá. Tchau a todos. Beijo. Beijo a todos. Tchau. Sai disso.